E os projetos executivos, que ele contempla os projetos estruturais, projeto elétrico e o de automação. Esses projetos aqui, né, aquilo que eu falei na aula passada para vocês, sobre a questão de dominar as ferramentas computacionais, né, o software aí, AutoCAD, Eplanet, né? Outros softwares que já estão trabalhando nos escritórios para fazer projeto em 3D, né? Por exemplo, o AutoCAD, ele tem uma ferramenta que já dá para você trabalhar mais avançado, né? Os pacotes. Então, assim, você tem que ir atualizando, né? Aprendendo essas novas ferramentas aí para facilitar os projetos, de certa forma. Então, o objetivo, às vezes, de você dominar essas ferramentas também é que cada vez mais os projetos vão ficando melhores de ser interpretados e vão ter mais opções. Então, a gente tem que ir se atualizando, né? Capacitando aí com essas ferramentas para ter domínio deles no mercado. Então, a gente tem aí os projetos básicos, executivo, projeto hidráulico aqui, né, é o que nós vamos, de certa forma, também fazer, obviamente, na rede, os projetos do poço, né, artesiano, como que a gente vai calcular toda essa, essas tubulações aí, bombas aí, equipamentos. O memorial justificativo e descritivo, né? Você vai fazer uma descrição do projeto, a área que vai ser implantado, o que é que tem. Então, tem toda a norma, né, de você especificar esse, esse projeto, né? Então, você vai colocar lá todo o justificar, né, porque tomou algumas decisões e tudo mais, né? Então, no memorial justificativo, você vai colocar a descrição do projeto de uma forma geral. A memória de cálculo, aí você vai especificar, né, os quantitativos, quantidade de tubo, de peças, conexões, né, o material que vai ser removido, né? Quer dizer, quando você faz uma vala, né, você tem que quantificar qual é o volume, né, daquele material que vai ser removido, né, onde vai colocar, como é que vai fazer, tem que ter todas essas especificações. Planilha orçamentária na questão do custo, né, vai especificar preço unitário, né, do serviço, as especificações técnicas e os desenhos. Então, vocês observem que são várias etapas e quantitativo também de elementos para você fazer esse trabalho. Então, aqui a gente está trabalhando, gente, com outras áreas também, outros profissionais. Estamos trabalhando com a questão de um projeto que tem aí uma periodicidade, né? Tem digamos, o tempo que você vai estimar que essa tua obra, né, a rede vai atender aquela demanda, aí 10 a 20 anos. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de, desde o início, você ir pegando, né, essas informações e tendo o cuidado de que não, como é que eu diria, você está fazendo ali com todo o critério, né, para não ter nenhuma
dificuldade de estar faltando alguma coisa, e depois você, de certa forma, ter algum problema, alguma coisa parecida. Faltou tal coisa, aí meu projeto é incompleto e tudo mais. Então, assim, você tem que ter cuidado com essas questões aí. Vamos lá, aqui, ó. Então, na concepção, né, se você pegar a definição, né, a concepção do sistema, é o conjunto de estudos, né, e conclusões referentes ao estabelecimento de todas as diretrizes, parâmetros e definições necessárias e suficientes para a caracterização completa do sistema a projetar. Então, assim, você tem que ver que assim a gente coloca todas, né, a diretriz, então todas essas informações no levantamento do teu projeto. É a primeira coisa que você vai fazer, né? Eu coloquei aqui essa imagem, aí eu estou com uma área aqui para fazer a implantação do meu projeto. O que precisa eu ter, né, assim, para fazer todos os cálculos, né? Quais as informações que eu tenho que ter para fazer meu projeto? Então, quando a gente fala na concepção, é isso que eu tenho que pensar, né? Você vai ter uma área aonde você vai fazer a implantação, né, de um projeto, vai estruturar ele, pode até ter alguma modificação em termos de áreas, né, para ser removida, de desapropriação que às vezes tem quando você faz instalação de adutoras e tudo mais. Então vejam que tu tens um espaço ali para que aquela tua obra que você vai projetar, ela tenha que ter todo esse esse cuidado aí e que não tenha nenhum problema, né, de falta de informação. Então, assim, a princípio, né, o importante quando você for projetar é ir no local, né, conhecer a área que vai ser implantada. Às vezes, você vai fazer um projeto, tem uma imagem, tem uma foto aérea, mas é importante você ter essa percepção do local, em loco, ir lá e verificar como que é aquela realidade, né? Eu falo isso porque às vezes você forma e alguém chega, faz um projeto com o município, né? Não sei aonde, o Pará são 144 municípios, para tal local, né? Aí tem algumas informações, não, lá é desse jeito, tem uma imagem, tem uma foto, mas o ideal mesmo é você ir no local, conhecer a realidade, para que depois não tenha nenhuma dificuldade, dizer, eu não sabia, né? Falei na aula passada, você vai ser responsável por aquilo que está colocando no papel, você vai assinar um ART e vai ficar responsável pela obra. Então, a responsabilidade de falhas que pode vir em cima, quando dá problema em qualquer coisa, você já viu, o engenheiro sempre é chamado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, muito critério nesses projetos, né? A gente não pode ficar fazendo projeto, né, sem conhecer todos os detalhes do local. Então, você tem que ir no local. Então, quando diz assim, todas as diretrizes, parâmetros, definições necessárias e suficientes para a caracterização completa do sistema projetado. Então, a gente está observando aqui esses elementos, tá, gente? Essas informações, assim, você tem que ver essas questões aí. Aqui tem
Vito, pronto. Vamos lá. Deixa eu voltar para o PowerPoint. Às vezes eu não vejo lá a entrada de vocês. Aqui. Oi, diga. Para fazer todo. Uhum. Eu estou entendendo mais ou menos o que quer dizer. Eu entendi. Geralmente o que acontece é o seguinte: quando você vai fazer um projeto, né, de abastecimento de água, por exemplo, você tem o tempo, geralmente pode ser uma licitação, pode ser, né, um projeto particular, mas o que acontece? Quando você começa a fazer o projeto, tem um planejamento para que ele seja executado, digamos assim. Por que eu estou dizendo isso? Você, quando faz o orçamento, né, dos quantitativos, né, por exemplo, estamos em 2021, eu vou fazer um projeto de um sistema, mas ele vai começar só, digamos, no próximo ano. De fato, que vão lá para o campo, entendeu? Para fazer a obra em si. Então, tu observa que já tem aí praticamente 6 meses para começar o projeto. Né? Aí, não, depois que termina, implanta ele, é isso que eu estou dizendo, a gente projeta aí para 10, 20 anos esse teu projeto. Então, de pessoas, exatamente. Então, tudo isso no projeto a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, você vai projetar para um residencial. Então, às vezes, o residencial, quando você faz o projeto, ele já está todo implantado lá, já tem o poço, já está as tubulações, tudo, mas ainda não estão todas as casas lá no projeto, os lotes não estão todos ocupados. Tá? Então, às vezes, alguns condomínios, são áreas mais menores, tem pouca gente ali ainda, mas depois de 4 anos, 5, 6, aí começa já a ir. Só que o teu projeto ele foi feito para atender todo esse processo, entendeu? Quer dizer, quando você faz o projeto, você está fazendo ele para o último ano, digamos assim. Eu estou fazendo daqui 20 anos, eu tô fazendo o projeto para atender aquela população quando chegar com 20 anos. Mas no início não está, ele está, entre aspas, ele está atendendo, ele não está no seu máximo ali de atendimento. A bomba não está trabalhando, digamos, ele foi projetado para 2 poços, né? Mas por enquanto só está funcionando um porque está atendendo, o outro só vai funcionar daqui a algum tempo. Né? Então, assim, o tempo mínimo de funcionamento que tu estás falando, né? Quando você começa a projetar ele, né, ele tem o tempo para estar pronta a obra. Né? Por exemplo, vai ser 2 anos para fazer, 1 ano para fazer a implantação da rede como um todo. Isso já tem que estar definido, entendeu? Em contrato e tudo mais, em licitação, em editais, para que aquela obra esteja pronta. Né? Você tem esse tempo para. Agora, a projeção dele aí, geralmente, a gente, quando é uma obra pequena, né, você projeta aí para entre 8 e 12 anos, mas em média trabalha com 10 anos esses projetos. E esse tempo está relacionado muito com a durabilidade do próprio material, né? As, as, quando você termina e depois de algum tempo tem que ter troca de tubulação, tem que ter revisão, que às vezes isso a gente vai ver para frente é um problema que nós temos no nosso sistema. Né? Os hidrômetros precisam ser trocados, eles têm uma vida útil aí de, em média, 5 anos
para seres trocados, e às vezes isso não é feito. Às vezes nem tem, né? Aliás, os hidrômetros, quanto mais as manutenções. Então, a rede ela precisa ter manutenção também, né? Então, essa manutenção está em função da durabilidade dos materiais. Então, esse tempo que tu estás perguntando, Carlos, ele vem em função disso aí, né? Geralmente, a gente trabalha com esse tempo aí, né? De projeção, de 10 a 20 anos. Né? Não que quando chegue 20 anos, o que acontece? Eu projetei para uma demanda de tantos metros cúbicos por hora para atender uma população de 20 mil habitantes. Um exemplo, mas depois de 20 anos a população já estava 30, já está. Então você tem que fazer o quê? Expansão da rede, tem que, às vezes, duplicar, vai ter que ter mais postos, vai ter que duplicar a captação para ter mais água para atender essa população. Né? Então você começa a expandir o teu sistema. Entendeste? Como, né? Ele geralmente é dinâmico, não, ele não tem alguns locais, né, alguns fatores que é limitador. Né? Foi bem interessante essa pergunta. Por exemplo, se a gente pegar a cidade velha, né, aqui em Belém, se a gente observar, ela está limitada pela Bahia e pelo Rio Guamá, ali, o encontro, né? Então, não tem para onde crescer. A população seria mais verticalização, seria mais edifícios para ter naquela área. Né? Então, a cidade ela não vai crescer em área, mas vai verticalizar. Só que, às vezes, tem alguns limitadores de verticalização. Fica na orla, não pode ter prédio, fica próximo de aeroporto, não pode ter prédio com tantos andares. Então, às vezes, tem alguns fatores que vão limitar aquele teu espaço de crescer. Professor? Diga, quem está falando? O Anderson, é o Márcio. O Anderson está pedindo para entrar na sala. Deixa eu... Desculpa, vai ver. Pronto. É que eu fico aqui, eu não vejo lá, desculpa, gente. Pronto, o Anderson entrou. Então, assim, esses fatores, né, eles às vezes são limitadores do teu projeto. Né? Então, são vários elementos que você tem que levar em consideração. Só que nós estamos agora, nesse momento, no início aqui. A gente vai conceber um sistema para atender essa demanda, né, no futuro também. E pode ser também, cara, como aconteceu em Altamira, né? De repente teve aí o projeto de Belo Monte que chegou muita gente naquele local. Aí a tua projeção pode não atender aquilo ali, né? Uma população flutuante ou temporária que chegou, né? E que não estava previsto. Diferente quando você faz um sistema para um local como Mosqueiro, Salinas, que tem época de julho, que vai mais pessoas. Né? Então, tem uma população que você já tem que colocar ali, uma população flutuante, que o teu sistema, naquele momento, ele esteja preparado para atender aquela demanda. Só que tem situações, né, que são atípicas, às vezes, como aconteceu em Altamira, chegou bastante gente, certamente vai faltar água, porque está todo mundo consumindo ao mesmo tempo, e vai deixar com que o teu sistema não atenda, né, de certa forma, porque ele não foi projetado para uma demanda um pico tão alto, né, num espaço de tempo tão curto ali, duplicou, triplicou a demanda. Então, isso pode acontecer. Ok, Carla? Uhum. A gente vai ver como faz isso aí, né? Você geralmente faz reservatório de reserva, faz setorização na rede. Então, são
várias formas que a gente equaciona esse problema, porque não adianta também você ter um sistema, digamos, muito grande e ele só funciona um período de tempo, entendeu? Ali. Então, é como se você estivesse gastando energia, produto químico para tratar. Então, você tem que ter todo um cuidado para ter um sistema otimizado. Ele vai atender só um período de tempo, naquele período ele vai estar atendendo, mas depois ele volta para ter digamos, trabalhar numa vazão menor de produção e tudo mais, para não ficar desperdiçando, né, serviço, energia, produto químico, e tudo isso são despesas operacionais no sistema de abastecimento. Então, você tem que ter esse cuidado. Mas a gente vai ver mais para frente todo esse detalhe. Mas a gente tem que pensar nisso aí também, né, no início. Dentro disso aí que vocês colocou, cara, por exemplo, eu vou fazer a concepção, né, do meu sistema. Eu tenho que pensar, por exemplo, identificação e quantificação de todos os fatores do interveniente no sistema a projetar. Por exemplo, é um local onde, em determinada época do ano, né, vai ter uma demanda muito grande. Tem muitas pessoas aqui para esse local onde vai ser feito o sistema. Então, você tem ali uma população flutuante. E você tem que perceber de onde você vai, né, tirar essa água, qual o local. Isso é um ponto que é importante num sistema de abastecimento. Onde é que está a água para abastecer essa população? Vai ser água superficial? Vai ser água subterrânea? Né? Se é água superficial, onde é que vai ser coletada essa água? O rio ou o igarapé, ou o local fica perto, fica longe do meu sistema que está sendo projetado? E fica longe, qual vai ser o comprimento dessa adutora, no caso, e por onde ela vai passar? Então, você tem que fazer um diagnóstico completo de todas essas situações. Você tem que ir pensando nas alternativas que você vai fazer. Então, desde agora, pense o seguinte, o padrão, digamos, nós não temos receita de bolo para fazer projeto de abastecimento. Tem a norma, tem todo os critérios, mas, assim, cada projeto, ele é único. Ele tem suas especificidades, tem suas particularidades na hora que você está projetando. Então, pensem nisso. Tá? Jamais esqueça. Quer dizer, todo projeto você tem que ter... É um projeto novo. Eu já fiz 100 projetos, mas vai fazer o 101, certamente ele vai ter uma particularidade, ele vai ter um olhar, às vezes, diferente daquele que você já fez. Você pode até usar, né, todo o arcabouço, todo o conhecimento que você já tem para fazer aquele, mas sempre você vai ter aquele olhar específico para aquele local. As especificidades, né, o cuidado que tem que ter, ele não vai ser igual ao outro, vai ter alguma coisinha de diferente. Então, tudo você tem que pensar. Não é só pegar o gabarito, a matriz, duplica, coloca esse aqui em outro local. A gente sabe que isso, com certeza, pode dar algum problema. Então, você tem que ter todo esse critério, né, pensando no seguinte, né, as pessoas que moram, né, num local, no outro, têm demandas, às vezes, diferentes. Né? Então, dificilmente você tem um local igualzinho a outro. Né? É diferente. Então, uma casa tem 5 pessoas, a outra tem 5. Se a gente for quantificar o consumo de água, pode ser diferente. Um tem o hábito de ficar mais tempo tomando banho, outro tem o hábito de ficar menos. Né? Um consome mais, outro menos. Então,
isso vai influenciar no consumo da água. Então, a gente tem que avaliar todas essas particularidades, ter esse cuidado. Outro ponto aqui, olha, diagnóstico do sistema existente, considerando a situação atual e futuro. Isso aqui é um caso, de repente, você vai fazer uma expansão de uma rede, ou seja, a gente precisa expandir, foi feito, já tem um local, já tem a rede, tudo, mas surgiu um novo bairro, surgiu uma área de expansão ali, onde precisa expandir o teu sistema. Né? Aí tu tem que pensar o seguinte, bom, já foi feito um projeto aqui para atender essa demanda aqui, para 20 anos, mas chegou em 15 anos já, a cidade cresceu e o sistema já não está mais atendendo. Ou seja, você vai ter que fazer um novo projeto de expansão de rede para que a água chegue naqueles pontos mais distantes. Então, vejam só como que é interessante. Você já tinha um projeto, digamos assim, que foi feito para atender uma demanda, mas já não está atendendo mais. Aí você tem que fazer todo um estudo daquele local, levantar todas as informações para que o sistema que você vai projetar ele atenda aquelas especificidades. Vai quantificar. E uma coisa que é interessante, pessoal, que nem sempre isso as informações que a gente está buscando tem no IBGE, tem nas plataformas governamentais, nos planos diretores do município, nem sempre estão todas essas informações lá. Tem já a topografia? Não tem que fazer a topografia, tem que ver uma equipe aí de topógrafo, para ir para campo, fazer todas o levantamento, né? E isso tem custo. Vai ser feito com estação total, vai ser feito com drone. Hoje você já faz mapeamento aí, né, de forma mais rápida e tudo mais, mas tem um custo também. Então, isso, na hora que você está fazendo o projeto, a concepção, tem que levar em consideração. Né? O local que eu vou fazer tem o pessoal qualificado para trabalhar nessa área, lá na localidade, eu tenho que ir pessoal de outro local para fazer tudo isso. Então, todas essas coisas o engenheiro tem que pensar. A questão do pré-dimensionamento das unidades do sistema para alternativa selecionada. Então, tem uma palavra alternativa. Né? Qual é a alternativa? Qual é digamos, o teu projeto que tu vais fazer no final? Eu vou considerar um sistema onde ele tenha captação superficial e tenha captação subterrânea também. Então, ele vai ser misto. Ou seja, você está dando aí duas alternativas para o abastecimento. Isso é uma alternativa. Vai ser só captação subterrânea, não vai ser superficial. Se a gente fizer um levantamento aqui no estado do Pará, a gente vai ver que grande parte do abastecimento de água é subterrâneo. Ele não é superficial. Embora a gente tenha uma malha hídrica aí de rios muito grande, mas nós temos grande parte do nosso abastecimento ele é poço, subterrâneo. E aí você, dentro dessa alternativa que você está colocando no seu projeto, tem que ver a questão da viabilidade técnica. Né? Nem sempre a gente olha a questão, gente, do custo. Tá? Às vezes a gente, quando vê a alternativa, pensa logo no mais econômico. Né? Nem sempre a mais econômica é a mais viável.
A gente tem que ter esse contraponto aí, pesar esses elementos. Porque às vezes a gente fazer um orçamento, vamos pegar o mais barato. Geralmente pensa-se, tem essa percepção às vezes, né? Só que às vezes você vai fazer um projeto e vê que o mais econômico, de repente, ele não é mais viável tecnicamente. Na projeção, você tem que ter as duas. O abastecimento tem que ser misto, tem que ter poço e tem que ter a captação superficial. Né? Fez o estudo hidrológico, verificou a questão da outorga, a sazonalidade do rio, o ciclo dele lá no período de seca, tem que ter água subterrânea, senão não vai atender, vai ter um pico flutuante aqui de pessoas e não vai ter como atender, só o poço não tem condições de atender, tem que ter captação superficial. Aí, nesse período, você tem que ligar a captação superficial. Depois de um tempo, vai ter só a captação subterrânea. De repente, só o poço era mais barato, mas tem que fazer os dois para ter uma alternativa viável. Então, são decisões, aqui estou colocando alguns exemplos, para na hora que você vai decidir o teu sistema, vai ser projetado. Então, aqui embaixo tem as partes, né, constituídas, o manancial, a captação, estação elevatória, adutora, estação de tratamento, reservatório, a rede, né, e a ligação predial. Então, essa parte aqui, né, daqui do finalzinho, elas são exatamente as unidades, né, do sistema. Então, tudo isso que a gente está falando aqui, que eu estou colocando aqui para vocês, né, vem dessa estrutura aqui, ó. O manancial. A gente tem que pensar dessa forma, tá, gente? Imagine isso aqui: a estação de tratamento, o reservatório e a rede. Aqui, ó. O que nós estamos fazendo é isso aqui. Então, aqui é o manancial. Pode ser um rio, pode ser um poço, né? Uma captação subterrânea. Então, tem a captação. Lembrem que aqui na captação tem toda uma estrutura, tá? Para fazer essa captação. Quando se fala, vou fazer a captação num rio. Tá? Mas, ok. Essa margem, né? Vamos pensar lá a universidade. Vocês viram que teve uma época que estava com erosão, estava desmoronando, né? O barranco estava caindo. Então, quando fala na captação, você tem que pensar onde vai ser feita essa captação. Como que é essa margem? Tem profundidade? Tem que fazer alguma proteção, né, nessa margem para não ter queda de barranco? Tem que cravar algumas estacas, né, na margem? Como é que eu vou fazer essa proteção? A estrutura que você vai colocar nessa margem. Então, você tem que ter todo esse cuidado. Qual o local, né? A gente vai tem um rio, tem aqui as curvas dele. Qual é o melhor local para fazer o ponto de captação? Né? Deixou retos e tudo mais. A gente vai ver esse detalhe. Mas isso você tem que avaliar na tua concepção. Né? O ponto que vai ser coletado, como é que é a geologia aqui, a profundidade da água, a estrutura. Então, todo esse detalhe você tem que ver na hora que estás fazendo esse estudo aqui de concepção. Porque depois já vai estar tudo no teu projeto. Georreferenciado, com as especificações, tudo. Aí você tem aqui você tem bombas aqui para fazer essa captação. Aí pergunta, mas nesse ponto aqui tem energia? Tem uma subestação? Passa energia elétrica aqui ou você vai ter que fazer uma rede, projetar para levar para lá? Então, tem que pensar nisso aí. Entre
captação e a estação de tratamento, essa tubulação aqui é a adutora, né? Então, aqui é a adutora de água bruta, né? Quer dizer, aquela tubulação, por onde é que ela vai passar? Vai ter ancoragem, qual é a profundidade, como é que está o solo aqui, né? A questão da... vai ficar na superfície, vai ficar enterrada, como é que vai ser esse meu projeto aqui dessa adutora, por onde que ela vai passar. Então, aqui você tem uma elevatória também de água bruta, né? Assim, é EAB, elevatória de água bruta. Então, vou pensar nisso aqui. Minha estação de tratamento aqui. Ok, vai também qual o espaço que ela vai ocupar, onde é que ela vai ficar na minha área, qual vai ficar próximo do manancial, próximo do poço, né? Qual é a área que vai abranger. Depois, você tem outra adutora aqui que liga, né? Aqui já é a adutora de água tratada, né? Que liga a estação de tratamento aos reservatórios. Por onde é que ela vai passar até chegar no reservatório e depois na rede em si, onde você vai implantar o seu projeto. Então, esse é o caminho, digamos assim, que a gente tem que imaginar. Só que, às vezes, né, tudo isso aqui está concentrado numa área pequena. Tudo isso aqui que a gente estou apresentando aqui para vocês. Então, você tem um sistema verde de abastecimento de água convencional e tem um sistema de abastecimento de água simplificado. Ele comporta todas essas estruturas aqui, mas numa, digamos assim, numa escala menor, né? Sem abranger, às vezes, grande área. Isso vai depender também da população que está sendo abastecida. É um sistema de pequeno porte, do local onde está sendo abastecida. É uma comunidade rural. Ele tem uma estrutura menor, tem poucas famílias lá naquele local, e ele tem uma estrutura menor. Lógico que ele vai ter a estação de tratamento, mas pode ser uma estação onde você tem um aerador, os filtros, né, ali para fazer a desinfecção com cloro, né, e daí ser bombeado para uma cisterna e para um reservatório elevado. Então, vamos pensar o nosso sistema lá da UFPA. Então, ali você tem um sistema simplificado, tem um poço, tem um aerador, tem os filtros, depois tem uma cisterna e tem aquele reservatório, e de lá a água é distribuída por gravidade, desculpa, para a rede, né? Então você tem esse sistema, digamos, mais simplificado. Então aqui, olha, a gente tem assim, atividade para construir do sistema, caracterização da área de estudo. Olha aí, características físicas, uso e ocupação do solo, aspectos sociais e econômicos, sistema de infraestrutura e condições sanitárias, análise do sistema existente no caso de uma expansão. Mas vejam quanta coisa, gente, né? Vocês têm que pensar ali, sentar, né, para levantar essas características. Indiretamente, quando se vai projetar, já vai pensando em toda essa estrutura aqui, fazer o mapa de localização, as vias de estrada de acesso, a topografia, o relevo. Aqui tem, vocês vão ver com o professor Giovanni, né, tem aqui a bacia hidrográfica. Importante isso aqui. Essa questão da bacia aqui, qual é o local que está esse meu sistema, da onde eu estou tirando água, esse local que está sendo retirada a água, é um rio que é uma parte do rio que fica montante, a jusante fica na foz, fica no exutório, né? Tem alguma cidade que fica montante, né, para alterar essa qualidade da água, digamos assim, não tem tratamento de esgoto, está sendo lançado,
a gente está mais ajusante desse local, tem algum problema de poluição, qual a classe desse rio, tá? Então, a gente tem que ver, por exemplo, né, que todos esses elementos, eles vão estar no teu estudo aí, né, da concepção, até para justificar, o rio está com classe 3, 4, então precisa de um tratamento, vamos imaginar lá o Tucunduba, né? Dizia, eu vou fazer a captação dentro do Tucunduba, então precisa de um tratamento, né, bem específico ali para que a água não está com boa qualidade. Então, você tem que ter todo esse critério para justificar até o local que você vai escolher para ter a tua captação de água. É o poço, mas ele está próximo de um cemitério, não dá para colocar aqui. A não ser que tenha uma profundidade aí bem elevada, para que não tenha nenhum contato com o necrochorume, que fique, né, fora desse raio de contaminação. Sabe que o direcionamento da água subterrânea nem sempre, né, ele obedece ao direcionamento da água superficial. Então, você tem aqui, por exemplo, na superfície, né, a questão da escolha do local. Tem aqui um exemplo aqui, ó. Aí aqui embaixo você tem aqui o lençol freático, né? E essa área aqui, é um aterro, né, um lixão, aí você está com o teu projeto para ser implantado aqui. Se fizer um poço nessa localidade aqui, pode ser que a pluma de contaminação desse local aqui, né, pode estar contaminando essa água que está passando aqui nesse lençol freático e pode contaminar o teu poço. Obviamente que quando se fala em poço artesiano, você está numa profundidade bem maior, está em camadas mais aqui embaixo, né? Sabe que tem diferença entre poço freático, poço artesiano, até nos aquíferos. A gente vai ver, tem barreiras, pirabas, né, que estão em grandes profundidades, dão as vazões melhores. Mas esses elementos aqui, o aterro, se não tiver, obviamente, o aterro sanitário, tem todo um critério aí, mas lixões e tudo mais pode contaminar esses aquíferos se não tiver cuidado. Então, a escolha justificativa de onde você vai colocar o teu poço também é importante, nessa parte que a gente está vendo aqui. Uso e ocupação do solo, plano diretor do município, né, identificar se tem área de preservação ambiental, como é que está toda a tua estrutura. Ou seja, gente, vocês vão fazer um diagnóstico, né, econômico, social, ambiental, de todo aquele local onde tu vai implantar o teu sistema. Então, todas essas informações, elas vão ser importantes, né, todas, né? Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser para você tomar suas decisões, né, as alternativas e tudo mais. Porque você vai ter ali toda uma justificativa, né, uma segurança para dizer, não, esse local ele vai funcionar, digamos, melhor dessa forma. Abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, sistema de drenagem, quer dizer, toda essa parte você tem que ter esse levantamento. E aí, aonde eu vou conseguir isso aí? Tem que ir no local e nos órgãos ambientais do município, né, no plano diretor, do Estado, do IBGE. Então, você vai procurar, né, essas informações consistentes para que você justifique o seu projeto.
No caso de um sistema já existente, aí você vai procurar qual é a população que está sendo atendida, número de ligações, a qualidade da água, perdas. Então, você vai fazer todo um levantamento, vai fazer um diagnóstico daquele sistema que tem para fazer uma expansão, um projeto do sistema. Eu vejo assim, gente, de forma muito simples, né? A gente só pode projetar, você tem que ter o conhecimento, né? da área, do local, da população, do quantitativo. Então, quanto mais você conhecer aquele local, melhor é para fazer o seu projeto. Então, se eu tenho um sistema onde eu não tenho informação, aí a coisa fica complicada. Imagina você chegar para fazer expansão de uma rede e você pergunta qual é o quantitativo aqui de ligações. Ah, não sei. Né? Quantas tem hidrômetro, quantas não tem? Quais são os diâmetros das tubulações na rede? Me dá o projeto aí para me ver onde é que está a pressão maior, menor. Então, você tem que ter todas essas informações. Sem elas, fica muito complicado e difícil para você fazer expansão. Né? Aí vai muito nas estimativas. Isso pode ter problema depois de não estar atendendo aquela projeção que você está especificando. Levantamento dos estudos e plano existente, estudo demográfico, uso e ocupação do solo, cálculo de demanda, seleção dos mananciais, se é superficial, se é subterrâneo, a formulação das alternativas. É até um pouco cansativo e repetitivo, gente, né? Mas eu diria que é o cerne do teu projeto. Né? Porque às vezes você já quer ir, já traçando a rede, já fazendo tudo. Né? Eu diria que é bom ter, né, um pouco de cautela, levantar as informações com calma, para não tomar decisões equivocadas. Né? Então, você vai fazendo passo a passo, né? Com calma. Captação, né? Local da captação, fazer o pré-dimensionamento, se tem energia, se não tem, parte de telefonia, ou se tem muito sistema, né? A questão de automação, enviar via celular e tudo mais. Fazer topografia, batimetria, geotecnia da área estudada, delimitação das áreas de inundação, a questão de desapropriação, se for necessário. Então, todos esses elementos eles vão ser importantes no teu local que tu vai escolher, porque no início tem isso aqui, ó. Tem uma área lá para fazer isso. Carlos, está aqui a área, eu quero que vamos fazer um projeto aqui para essa área, é o que se tem. O local que a gente vai escolher, onde vai ser o poço, se vai ser do rio para captar, é o engenheiro que vai ter que dar essas alternativas. A gente só tem esse local. No final, a pergunta é, quanto custa isso aí para fazer? Aí, quanto tempo vai levar também para fazer? Então, todas essas informações, esses questionamentos que eu estou colocando aqui, é para a gente refletir que você vai ter uma área aqui. É isso. É aquilo que eu falei para vocês na aula passada, no início, né? A gente estudou na hidráulica, vazão é igual a área, vezes a velocidade, volume no tempo. Aqui, meus amigos, a gente vai levantar essas informações. Qual é a população? Não vai ser mais dada, não. A gente que vai ter que estimar. O nosso problema, a gente vai construir ele e dar a solução. É assim que vai ser feita a coisa aqui.
A gente vai estimar. Então, por isso que a gente tem que ter todo esse cuidado de levantar as informações o mais próximo, o mais realista possível. A gente tem que ter essa informação. Para não ter, no final, estou com um projeto pronto, mas a população vai ser maior agora. Não existe isso. A gente tem que ter todo esse cuidado desde o início. Por isso que a concepção digamos assim, é a alma do teu projeto. Você pode até passar um tempinho a mais ali fazendo todo esse diagnóstico, né, com cuidado, para não ter surpresa depois. Assim, tem que fazer todo esse levantamento para não ter dificuldade. Então, assim, existem alguns projetos que foi feito para determinado local e depois de algum tempo, né, às vezes é comum você ver isso, aí uma prefeitura diz, eu tenho um projeto aqui, mas foi feito há 10 anos atrás, será que ele ainda serve? Ou seja, aí você vai fazer adaptações, vai fazer todo um estudo que já foi feito, às vezes o projeto foi feito para atender uma demanda que já não é mais aquela, aí muda tudo. Então, são várias situações que, às vezes, você no escritório de cálculo encontra para resolver, dar alternativas e tudo mais. Então, acontece muito isso também. Então, aqui, né, a questão da captação, a topografia, a batimetria está relacionada, gente, com, por exemplo, com profundidade de rio, né? Você tem um rio, né? Tem aqui um exemplo aqui. Fala em batimetria, tu tens aqui um rio, por exemplo, aqui, e aqui é o leito dele. Então, aqui você tem um barquinho aqui, o ecobatímetro é como se fosse um sonar. Ele emite uma onda aqui. Essa onda vai chegar aqui no fundo e vai refletir aqui. Ó. E você vai fazendo a leitura. Ele vai e volta. Tem um tempo de trânsito e você consegue, né, ter essa profundidade toda daquele teu. Então, é mais ou menos para saber, né, a profundidade do rio, vai ter que ser feito dragagem aqui, né, para manter essa profundidade. Hoje você tem, né, um equipamento que é a DCP, que é mais sofisticado, né, também uma espécie de, entre aspas, trabalha com ondas acústicas, vai te dar profundidade, vai te dar vazão, né, velocidade, ela já é bem mais sofisticada, ela já te dá muita informação. Por exemplo, se você colocar um equipamento desse e atravessar da UFPA para o Combu, ele vai te dar a malha de velocidade do Guamá quando chegar do outro lado, e o perfil, né? Então, é muito mais avançada essa tecnologia aí. O ecobatímetro ele é mais antigo um pouco, e você trabalha com ele para saber, por exemplo, essas profundidades aí. Eu vou fazer minha captação aqui num ponto e quero saber qual é a profundidade que vai ter, se não está tendo assoreamento e tudo mais. Aí você, com esse instrumento, você consegue medir, né, essas profundidades. Foi em 97, foi em 96, já faz um tempinho, eu tive a oportunidade de trabalhar ali em Miramar, fazendo dragagem para os navios chegarem até no porto para fazer descarga ali na Petrobras, ali na época tinha essa e Chaco, para eles carregarem combustível, né, diesel, gasolina, e a gente passava com ecobatímetro ali,
né? Media a profundidade, depois ia com a draga, fazia a remoção aqui dos sedimentos, aí depois passava de novo para ver a profundidade que estava. Então, o nosso trabalho era fazer manter, né, a profundidade para os navios chegarem até a borda ali do cais e ficar sempre numa altura. Né? A gente fazia esse serviço aí. Mas era bem interessante. Ver áreas de inundação para, obviamente, qual o melhor local que você vai escolher, né, para colocar instalar a tua estação de captação. Você olha aqui um local desse aqui, o ideal é que a gente pegue o ponto mais alto, digamos assim, para que você coloque o teu reservatório. O ideal é aqui para colocar o reservatório, para fazer a distribuição para os outros pontos, né? Você precisa da topografia, mas de repente tem algum elemento que vai impedir aí para você colocar nesse ponto aqui a tua estação de captação. Você vai observar aí se tem alguma dificuldade aí para colocar. As elevatórias, tanto de água bruta como de água tratada, né? Essas tubulações aqui, ó, né? Se a gente passar aí na João Paulo, né, vocês veem que tem aquela tubulação que vai lá para São Brás, né? E tem uma largurazinha significativa, né? Quer dizer, tem uma área de servidão que a gente fala. Então, tu tens a tubulação ali passando e tem uma área de proteção dessas tubulações, tem as ancoragens e tudo mais. Então, o local por onde ela vai passar, né, não pode ter carro passando por cima, é perigoso, tem toda a questão de segurança, né, a proteção que você tem que ter. Então, essa linha aqui, né, a localização, por onde vai passar, é importante você ter definido no teu projeto. Qual é o caminho, digamos assim, que essa adutora vai passar. Né? Se vai precisar remover, né, vai ter remoção de alguma coisa ali por onde vai passar essa tua tubulação. Então, por isso que é importante você ter o plano diretor da cidade. Na hora que você está fazendo as valas ali, pode encontrar que tem uma linha, né, telefônica, tem uma linha elétrica, tem uma... Né? Então, você tem que ver o que é que tem por onde você vai passar a tua rede, a tua adutora. Qual é o caminho mais adequado? Vai ter que cruzar o Almirante Barroso, né? Vocês imaginaram um exemplo assim, né? Por isso que é importante o plano diretor. Qual é a dificuldade que vai ter, né? Uma via expressa, vai parar, vai ter. Então, como é que vai ser feito isso? Então, tudo isso você tem que pensar aqui na concepção. Já falando um pouco da rede, né? Você vai imaginar por onde você vai passar essa tua rede, né? Se vai ser hoje já se faz a rede mais no meio fio, né? Na calçada. Não tem mais aquela de ficar abrindo vala no meio da rua ali para ter todo uma dificuldade aí. Então fica mais magiando, né? As ruas, de uma forma geral. A gente está vendo aí a implantação desse novo sistema que estão fazendo em Belém. Já aquele sistema que não abre tantas valas, mas é com a tubulação PAD, um sistema o preço é mais alto e tudo mais. O PVC, certamente, daqui a algum tempo, vai ser substituído, mas ainda vamos usar, certamente, muito ele ainda, principalmente na nossa região. A definição do material a ser utilizado, identificação de travessia de rio, rodovias, área de proteção ambiental,
identificação de áreas de desapropriação, elementos relevantes do projeto. São pontos que vocês têm que... A adutora, quais são as alternativas do traçado, a viabilidade econômica, né, do projeto. Identificação, no caso, vai passar por algum igarapé, vai ter que ter, né, ancoragem, como é que vai ser feita essas travessias, vai ter estrada, ferrovias, então, tudo isso você tem que estar atento, digamos assim. Tá? Até na questão, vamos fazer um projeto lá no Marajó, né, no município X. Tem que levar algum material aqui da capital para lá, como é que vai ser esse transporte? Tem todo o material lá, então você tem que ter esse cuidado aí, né, para fazer essa sua projeção. Avaliação econômica, caracterização geotécnica, rede de energia, área de apropriação. Então, praticamente todos esses elementos você vai pontuando para cada unidade do teu sistema, né? É interessante vocês perceberem aqui, olha, você tem a captação, tem as estações, tem os reservatórios, tem a rede, porque você está... Imagina aqui, tu olhando todo a tua área que tu estás implantando o teu sistema. A gente está vendo aqui de uma forma bem macro, tá, gente? Às vezes, se for um condomínio, é tudo pertinho um do outro, né? Não tem assim tanta distância, mas vamos pensar Belém, você tem lá o Utinga, né? Tem a estação que fica lá de tratamento, mas os reservatórios estão distantes, né? As adutoras que ligam, tu tens uma do Utinga que vai lá para São Brás, né? Mais de 5 quilômetros, com certeza, de distância. Então, você tem aí uma extensão grande, né? Aí tem todo o posicionamento do reservatório. Depois tem a rede, né? Tem os locais aonde vai chegar a tua rede ali implantada. Então, tem uma malha aí, né? Então, é isso que a gente está definindo aqui. Falando. Por isso que praticamente, o que é feito numa unidade, você faz na outra, na estação de captação, na estação de tratamento, no reservatório e na rede. Você vai levantando sempre essas informações. E fica um pouco repetitivo, né? Você vai observando sempre esses elementos que a gente chama em cada unidade. Tá? Quando se fala em unidade de captação, isso são as unidades do teu sistema. Manancial, ETA, reservatório, rede. Alguns livros eles colocam a ligação predial, né? Seria o último ponto, né? Fazendo parte das unidades do teu sistema. Aí, de forma geral. Então, tem adutor, estação de tratamento. Aqui você tem um reservatório, né? Localização, se ele vai ficar montante ou jusante da rede, qual é o volume desse reservatório. Então, imagina que tu tem ali uma estrutura, né, gente? Que tem uma carga, né? Que não é pouca, né? Então, você tem toda uma estrutura aqui e tem água, né? Então, essa estrutura ela vai ter um suporte aqui, né? Tem um terreno aqui onde vai ter todo um suporte da carga dessa água que está aqui acumulada, esse volume aqui. Né? Sabe que 1 metro cúbico é praticamente 1 tonelada. Imagina aí 500 metros cúbicos. São 500 toneladas. Então, uma carga grande aqui que está sendo, né, projetada aqui no solo. Então, o local que você vai escolher ele é importante. O terreno aqui é alagadiço, como é que tu vai colocar uma carga tão grande aqui nesse local? Pode até colocar, a engenharia ela tem solução para
muito, só que às vezes o custo é alto, vai precisar cravar estaca aqui, né? Vai ser tubulão. Qual é o tipo de fundação que vai ser feita aqui para aguentar toda essa estrutura? E vem a questão da viabilidade econômica. Se colocar aqui vai ter um custo X, mas aí aqui é o ponto mais alto, vai distribuir água com melhor, né, por gravidade, não vai precisar ter tanto bomba, né, para fazer essa distribuição. Então, todo esse rearranjo do local, você tem que escolher. Lógico que aí tem que conversar com outros profissionais, né, com geólogos, geotécnicos, né? A geotecnia é importante aí para fazer esse rearranjo aí, o engenheiro para fazer de fundação aí, para fazer, ver se o terreno, quanto vai custar, isso aí tudo. Né? Então, tem toda uma equipe, né, para fazer esses estudos. E depois do reservatório tem a rede em si, estudo da tua rede de uma forma geral. Como é que vai ser feita essa tua rede? Se vai ser setorizada, se, por exemplo, cada reservatório desse vai atender um setor. Vai ter um reservatório, o bairro X, Y e Z, eles vão ser abastecidos de forma independente, não ser todos interligados. O que acontece às vezes é quando você tem um sistema interligado, você vai fazer a manutenção de um local, praticamente você deixa os outros bairros tudo sem água, porque você está fazendo, né, a manutenção só num ponto que poderia, né, não interferir em outros de uma forma geral. Mas como ele está interligado, aí não tem jeito. Todos vão ficar sem aquele serviço de uma forma geral quando está parado. Então, isso é uma forma também que você, na hora que vai fazer aí o teu projeto, tem que pensar. Aí, o que é importante você verificar? A topografia. Como que é a topografia? É plana, tem um ponto muito alto, um ponto muito baixo. Aí tem que ter setores. Né? Se a gente vê, por exemplo, Tucuruí, né? Lá tem uns elevados bem significativos. Então, tem pontos, certamente, que a pressão é muito alta, tem outros pontos que a pressão já é mais baixa. Então, você, de repente, divide o teu setor para que as pressões, né, sejam de forma mais moderada, não seja só um sistema ali para ter pontos de alta pressão e ter pontos com baixa pressão. Aí você tem que equacionar o teu sistema. Então, a parte de setorização é importante nesse sentido aí. Aqui, já terminando, né, a atividade da concepção, estimativa do custo, as alternativas propostas, qual vai ser a escolhida. Então, geralmente, você coloca as alternativas. Né? Tem essa, 2, 3 alternativas de proposta. E aí você define, né? Escolhe aquela que você acha que é mais adequada para se implantar. Então, isso aqui peguei do Tsuchiya, quer dizer, de um modo geral, as concepções de um sistema dependem principalmente do tipo de manancial, ou seja, de onde você vai retirar essa água para fazer o teu abastecimento, se é superficial, se é subterrânea, né? De qual local que você vai fazer essa captação, né? De onde você está fazendo a captação do teu manancial, qual vai ser ele? Né? É um rio, é um lago. A topografia, ela é importantíssima no teu sistema, tá, gente? Assim, como vai ser a
a topografia, qual é o ponto mais alto, qual é o ponto mais baixo. Né? A gente aqui, por exemplo, em Belém, né, a gente tem essa sensibilidade de não ter tantas depressões, né? Aclive, declive. A gente tem uma área praticamente plana, né? Não tem um ponto assim tão alto e outro tão baixo. Então, é relativamente plano, como existe em outros locais, mesmo aqui no nosso estado. Então, você pode se deparar com áreas onde você tem uma cota de 100 e tem outra de 20, né? Então, você tem aí uma diferença muito grande. Então, você pode se depreender com uma situação dessa. E aí, buscar as alternativas. Então, a topografia, ela é muito importante também no teu sistema a projetar. E a população, né, que vai ser atendida. Esse é outro ponto essencial no teu projeto. Né? Para quem você está colocando aí, disponibilizando a água. Como vai ser esse consumo? Qual é o quantitativo da tua população? Como é que é o crescimento dessa população? Que seria já a questão do alcance do teu projeto. Né? Então, você pega esses elementos, nesses pontos aí, e tu vais, né, de certa forma, verificar, né, ponto a ponto, passo a passo nas unidades, para te ter uma escolha, digamos assim, mais adequada, mais consistente no teu projeto. Né? Então, é o cerne, é a alma do teu projeto. Embora, às vezes, a gente ache que é uma coisa assim que eu vou fazer rápido, que posso fazer... Né? Não, é simples, mas não é. É o momento onde você tem que ter muito critério, né? Cuidado a gente tem que ter, não vai fazer um projeto aí de milhares de reais de qualquer jeito, né? A gente também não vai fazer uma coisa dessa, a gente vai ter que ter critérios para fazer esse projeto, para que no final, né, ele seja, né, o mais, digamos assim, real, ou atenda da melhor forma possível a população, porque a gente está levando água para uma população. A gente quer que as pessoas tenham qualidade, né, bom daquele serviço, né, que quando o sistema estiver funcionando, a água chegue na torneira sem nenhum problema. Quer dizer, tudo que você projetou ali, né, ele esteja, né, adequado e funcionando direitinho. Então, aqui eu peguei do Tissutia alguns elementos, né, algum sistema de... Só mostrando os esqueminhas aqui de concepção, curso d'água, a captação, a bomba, elevatório de água bruta, estação, reservatório e rede. Então, sempre você tem essa estrutura aqui. Tá? Assim, a gente imagina sempre esse caminho da água, né? Assim, desde o local de onde está sendo feita a captação até o consumidor. Às vezes a gente não tem essa percepção, né? A gente abre uma torneira, não imagina todo esse caminho aqui. Ó. Que seria interessante, talvez, a população ter essa percepção, né? Essa questão do uso racional da água, né? Para a gente saber que aquela água que está chegando aqui, ela tem todo um custo, né, de energia, de produto químico, de mão de obra, né, para essa água estar chegando na nossa torneira. Não é o fato da gente dizer, eu estou pagando e vou usar de qualquer forma. Não é essa a questão. A gente tem que ter a consciência de que eu tenho um curso d'água aqui, né, que ele pode diminuir essa vazão, pode ter algum problema em função de algum evento, ou uma seca, ou um evento natural também, ou antrópico.
que pode interferir no meu consumo aqui de uma forma geral. Então, a nossa percepção de uso ela é muito importante para que esse sistema como um todo, né, ele se mantenha, né? Você tenha sempre ele funcionando. E daí a questão do tempo que a Carla estava perguntando, né, a questão do tempo mínimo de funcionamento. Então, na hora que isso começa a funcionar, ele tem que, né, você tem que sempre ter água. Lógico que aí esse tempo vai depender de quê? Da manutenção, de ter todas essas informações, né, de forma contínua. Eu tenho que ter as medições, eu tenho que ter as macro e micro medições aqui para saber quanto de água está saindo, quanto de água está chegando, como é que está o consumo, quais são as perdas que eu tenho no meu sistema. Então, essas informações, elas sempre são essenciais para você ir tendo controle, né? Eu não posso ter um sistema onde eu não tenho essas informações. Aí fica muito complicado você otimizar ele, né? Melhorar de uma forma geral. Então, esses são alguns exemplos aqui, ó. Esse outro aqui, olha, são aquilo que eu estava falando de você ter sistemas onde você tem redes setorizadas. Aqui seria uma rede numa rede onde você tem uma zona de baixa pressão aqui, de repente de alta, né, pressão aqui, em função da topografia, né? Então você setoriza, né, o teu sistema, né? Então aqui vai por gravidade, e aqui, como ela tem pontos mais altos, aí você coloca booster na tua rede, né? Então, por bombeamento, a água chega, né, na torneira. Então, setoriza, né? Então, toda essa escolha, ela está no início do teu projeto, né? Para isso, você fez o levantamento da topografia e verificou que o mais adequado era fazer um esquema dessa forma aqui. Aqui, mesma coisa aqui, ó, desde um perfil, desde a captação até a cidade aqui. Tá? Esses esqueminhas, tudo aqui tem no Tissutia, tá, gente? Vou colocar aqui a fonte. Outro aqui, ó, né? Mesma coisa. Curso d'água, estação elevatória, né? Aí o tratamento, o reservatório, aí é bombeado para a cidade. Aqui uma malha, né? Aqui. Então, você observa que, né, são vários caminhos que tem aí da tua estação de tratamento, da tua elevatória, né, das adutoras. Então, o consumo de energia é muito alto, né, e a água fica, né, aqui o tempo todo indo de um local para outro, né? Então, a rede, o próprio não está dizendo rede, né, ali como fosse ter um sistema onde tem vários caminhos, né, da água aí atendendo os consumidores. E esse consumo, ele tem variação horária, tem variação diária, né, tem variação sazonal. Então, são vários elementos que vão influenciar nesse teu consumo, né? Por exemplo, época de julho, época de festas, né, Natal, Carnaval. Então, são alguns momentos onde essa demanda aqui de água ela tem flutuações. Aumenta, diminui. Né? Final de semana, está todo mundo em casa, geralmente, então aumenta, mas, de certa forma, pode aumentar a demanda. Isso vai depender do estilo, né, de vida dos moradores, de uma forma geral, como é que é esse comportamento. Aqui foi da região metropolitana de São Paulo, só para se ter noção, aqui é mais só para mostrar as vazões de produção, ó, 33 metros cúbicos por segundo. Belém está aí na faixa de 4,5, quase 5, né, mil litros por segundo, né? Então, você tem ali muita água, né, sendo bombeada, ó, vindo lá do teu manancial, faz a captação, trata,
e ela é, no caso, bombeada para a cidade. Então, você tem um consumo altíssimo, né? Então, é muita água sendo consumida. Então, o consumo de energia é muito alto nas estações de tratamento, nas elevatórias de tanto de água bruta como de água tratada. Então, você tem aí um consumo muito alto de energia. Ou seja, você olha assim, um sistema como esse é uma engenharia, né, fantástica aí, que precisa estar sendo monitorado em tempo real, o tempo todo. Aí vem a questão da automação e tudo mais. Então, aqui, olha, outro esqueminha mostrando. Ou seja, é uma matéria que é muito... Eu gosto muito dessa parte, né? Assim, é bem legal você ter esse entendimento de como é que um recurso, né, aqui natural você trata e depois, né, com todos os critérios, faz as análises físico-químicas e tudo mais e distribui para a população consumir. Isso, né, é um fluxo contínuo. Trata, né, distribui, consome, usa, volta para o manancial. Então, é o tempo todo esse ciclo. Aqui já mostrei. Aqui é mais a questão de custo, né? Você encontra lá também no Tissutia, e onde eu tenho um custo bem elevado em população maior que 100 mil habitantes, é na rede, na distribuição, né, onde você tem aí um peso maior. Quando a população é pequena, sempre é na captação e na distribuição, onde você tem, digamos assim, um gasto maior na implantação de uma forma geral. Então, isso aqui são apenas indicativos de como você distribui os teus custos, né, na implantação do teu projeto como um todo, né, desde a captação até a distribuição de uma forma geral. Depois nós temos aqui, né, lógico, como é um projeto macro, né, que pode fazer alguma alteração no meio ambiente, aí você precisa do licenciamento, né, ambiental. Né? Então, tem todos os procedimentos na secretaria, tanto de meio ambiente, né, estadual, municipal, federal, no caso, né, um macro, aí um reservatório onde, né, um rio for federal, por exemplo, aí já tem que ter autorização do IBAMA e tudo mais. Então, você tem todo um protocolo aí de licença prévia, licença de instalação, licença de operação. Então, tem todos os protocolos aí para fazer esse estudo de impacto ambiental, né, dependendo também do porte. Né, se for um sistema macro, um sistema de pequeno porte, aí, de repente, ele não vai precisar de toda essa do EIA, né, estudo de impacto ambiental mais aprofundado, aí, licença prévia, instalação e operação. Precisa da outorga, né, hoje você vai fazer captação de água, tem que ter autorização da Secretaria de Meio Ambiente para ver quanto de água você pode retirar daquele local. Então, aí tem as licenças, né? Prévia, instalação, operação, e aqui a competência, né, dos órgãos estadual, federal e municipal, de uma forma geral. Então, essa parte vocês ainda vão estudar com mais propriedade, né? Tem uma disciplina que vai trabalhar essa parte do licenciamento, aí na implantação de projeto de água, esgoto, drenagem, né, resíduo, para saber todos os procedimentos de como fazer, temporalidade, né, dessa licença, né, período, né, termos de referência aí para tirar, como é que vai ser feito essa tramitação desses processos aí, de uma forma geral. Então é isso, gente. A parte de concepção a gente já viu aqui, né? Teve uma noção geral. Importante essa primeira parte. Próxima aula a gente já vai ver a parte de consumo de água, né?
E aí já vamos começar a avançar. Digo lá, pode perguntar. Um pouquinho, são 9, já passamos 10 minutos já. Diga, Anderson. Não, professor, foi sem querer que eu apertei o botão aqui. Não, tudo bem. Alguma pergunta, gente? Está claro isso aí? Tranquilo? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Pergunta, gente. Professor, tudo tranquilo com relação ao que foi explicado, só que eu queria conversar com o senhor depois da aula. A gente pode permanecer na chamada? Pode, é matrícula, é? Não, é uma outra coisa, outra questão. Bem. Tranquilo. Ok, vamos lá, então. Bom dia. Bom dia, gente. Então, quem ainda não fez... Bom dia, professor. Bom dia. Até a próxima aula, professor. Até a próxima, Márcia.